E aí, turma, tô chegando aqui. Vamos agora de fundo preto, né? Galera diz assim: eita, menino, o curso MS muda o fundo das telas de tempos em tempos. É porque cada projeto tem, né? Existem projetos aqui que são todos pensados de uma forma muito diferenciada, muito especial em relação à preparação de vocês. Então, a gente muda um pouco a estratégia, mudamos inclusive a identidade visual. Vocês veem muita mudança de identidade visual em residência e mudança quando nós estamos falando em alta performance para concurso da saúde. Quando eu falo em alta performance, esse curso existe aí desde 2018, né? Ele começou, para quem não conhece, pessoal do chat, boa noite para todo mundo que está aí no chat, obrigada pela presença. Tenho certeza que vocês vão conseguir pegar muitas dicas, muitas orientações. Vocês que estão estudando para possíveis concursos de tribunais, para a própria EBSER, vocês que estão querendo estudar aí para todo e qualquer concurso público, porque, na verdade, a depender da banca, existem bancas de municípios também que são bancas que cobram questões de mais alto nível, questões mais detalhistas, questões que precisam de um maior entendimento em relação à saúde pública. Então, voltando aqui para o nosso assunto, né? O Alta Performance para concurso na saúde é um curso que existe desde 2018, ele começou lá no presencial e ele veio para o online a partir de 2020, ali com a pandemia ele veio para o online. A todos os anos, nós estamos melhorando esse projeto e esse projeto vem com novidades a cada ano, por isso que nós mudamos a versão a cada ano, tá? Então, esse ano, por exemplo, é o primeiro ano que nós iremos lançar 2 turmas do Alta Performance para concurso da saúde. Então, daqui a pouco, vocês vão ver o lançamento do Alta Performance na versão 2.0, 2023.2, ou seja, a segunda turma do ano de 2023. Ah, professora, então se eu quiser, por exemplo, entrar agora na metodologia alta performance, eu entro? Não, é só quando abre turma. E nós damos ali um tempo, um período para as pessoas se matricularem, porque a turma começa toda junta. Então, vocês vão sendo acompanhados, vão participando das aulas ao vivo, dos encontros, assistindo os módulos, cada um dos módulos, de forma paulatina. Então, é muito bem organizada essa questão de vocês serem realmente acompanhados. Vocês não entram numa plataforma, que muitos concurseiros nos confidencializam, né? Que muitas vezes eles compram um curso e quando entra naquele curso é tanto conteúdo, é tanto módulo, é tanta coisa, que ele diz assim, meu Deus, por onde eu começo? Para onde eu vou? Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? Quando é que eu vou terminar esse curso aqui? Vou terminar nunca. A metodologia alta performance nessa versão 2.0, você não entra e encontra todos os conteúdos lá. Os conteúdos eles vão sendo liberados à medida que você vai avançando na metodologia. Então, por exemplo, se você pega um bloco de conteúdos, um bloco de módulos do mês de agosto, você só vai ter acesso a esse bloco e dentro daquele mês ou no mês seguinte ali, você vai ter uma revisão e um encontro com o professor que vai fazer uma revisão, vai elevar o nível, vai resolver questões e vai tirar as suas dúvidas em relação àqueles módulos que você teve acesso naquele mês, entendeu? Então, a metodologia, ela vai funcionando assim, você não tem acesso a tudo, pega tudo e sai estudando tudo. Não, é um curso de preparação para concursos, residências e tudo mais, que ele é desenvolvido para que você seja acompanhado. Ele é um curso sem edital. Ah, mas dá para estudar para a EBSER pela alta performance? Dá, inclusive nós estamos preparando aí. Inclusive na metodologia você tem curso de legislação aplicada ao SUS para a EBSER e tem também o curso adicionado como bônus, né? Os dois são bônus de legislação aplicada à EBSER. Então as duas coisas estão lá. Tem muita coisa. Quer entrar para a metodologia? Faça o seguinte, a equipe vai deixar um link aqui da lista de espera da metodologia APC, e aí na próxima turma, que vai ser, acho que lançada daqui a um mês, alguns dias, não tenho certeza, porque essa programação é feita pela
equipe completa, né? Então, são muitas programações, mas muito em breve nós vamos lançar uma próxima turma e na próxima turma você vai ser avisado primordialmente, você vai ter prioridade na sua matrícula. Por quê? Como nós dissemos, as vagas são limitadíssimas. Planejamento de estudos é feito de forma individualizada, é para você, é para a Joana, é para a Maria, então não é um planejamento único para todo mundo e igual para todo mundo. Entendeu? Então, bora lá, bora lá? Pessoal, o que eu fiz aqui? O que eu decidi fazer hoje? Eu decidi fazer o seguinte, eu trouxe algumas questões, várias questões, de saúde pública mescladas. Não trouxe todas as temáticas, porque é impossível você fazer assim numa live todas as temáticas que eu gostaria de trazer, mas eu trouxe diversas temáticas para nós conversarmos. Eu trouxe basicamente aí 3 bancas, eu trouxe VUNESP, eu trouxe FGV e eu trouxe CESP-SEBRASP, se eu não me engano. Então, trouxe uma questão lá da frente elaborada por mim, tá? São questões que elas não costumam frequentemente serem cobradas em provas, mas são questões que já fizeram parte de provas, eu não inventei todas essas questões, exceto uma lá que foi eu que elaborei realmente, mas são questões que já caíram em concursos públicos e que muita gente erra porque não estuda da forma que deveria estudar quando se trata de um concurso mais de âmbito nacional, de um concurso mais de alta performance, de um concurso mais concorrido, ou de uma banca com um perfil um pouco diferente da grande maioria das bancas que preparam, aliás, que preparam provas, né, que elaboram provas para profissionais da área da saúde, beleza? Então vamos começar aqui, nós vamos avançando nos conteúdos e aí eu vou conseguir entregar para vocês aqui muita coisa. Eu vou começar com a questão de 2023, questão novíssima, né? Questão super atual. 2023, a banca, pessoal, é a banca Fundação Getúlio Vargas, é a banca FGV, é a mesma banca que fez o concurso da FunSaúde. Não é considerada uma banca fácil. É uma banca que ela é considerada uma banca de nível intermediário para difícil. E ela pega diversos concursos a nível de Brasil, né? Principalmente de 2020, 2021 para cá, ela tem ganhado aí a concorrência de vários outros concursos, além do concurso da FunSaúde. É o caso aí do Ministério Público do Estado de São Paulo. A prova foi agora em 2023 e essa prova foi de assistente social, analista de promotoria. Vamos lá. Um dos objetivos, entenda, não importa muito isso aqui, tá? Não importa muito isso aqui. SUS é SUS. Essa prova poderia facilmente ser aplicada numa prova para enfermeiro, para psicólogo, para nutricionista, tá? Então, não importa muito, a não ser que seja uma área muito especializada, não importa muito a categoria. O que importa é o conteúdo que está sendo abordado aqui dentro. Os objetivos de atuação do Ministério Público de São Paulo na área da saúde é fiscalizar a prestação adequada dos serviços de saúde. Então, ele está dizendo que os objetivos de atuação do Ministério Público, no geral, tá? Uma das ações é fiscalizar a prestação adequada de serviços de saúde, zelando pela aplicação dos princípios que orientam a forma de funcionamento do Sistema Único de Saúde, entre os quais consta um princípio aí. Que princípio é esse, né? O princípio da. Então, ele está perguntando qual desses itens tem um princípio correto do Sistema Único de Saúde. Ah, professora, muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Entenda o seguinte, ele diz o seguinte, no item A, igualdade, pelo qual o SUS deve atender a todos os cidadãos brasileiros. Esse modelo de questão é um modelo de questão muito parecido com o modelo de questão da VUNESP. A VUNESP é uma banca que ela gosta de cobrar o entendimento, a interpretação do Sistema Único de Saúde. Então, não adianta você que vai fazer grandes concursos, você que tem o sonho de passar em grandes concursos, não adianta você querer ficar ali no decorebinha de legislação. Obviamente, você precisa ler toda a legislação do Sistema Único de Saúde para que você tenha, né, o conhecimento da legislação, já que muitas bancas, a grande maioria, cobra literalidade da lei. O que é a literalidade da lei? É copia e cola, tá? Lembra da banca FCC,
que era chamada antigamente, há 10 anos atrás, né? Antigamente, de Fundação Copia e Cola. Por que que ela era chamada de Fundação Copia e Cola? Porque ela pegava parte da legislação, parte da Constituição, copiava e colava na questão. Então, você precisava saber realmente a literalidade da lei. Muitas bancas trabalham assim ainda hoje. É o caso da banca Consulpan, tá? Trabalha muito, e 90% das suas questões de SUS é a literalidade da lei. Mas existem aquelas bancas, e principalmente de concursos de mais alto nível, que elas cobram o entendimento. Então, o que é importante para você que está estudando o Sistema Único de Saúde, que não gosta de SUS? E é importante que você saiba desde agora. É importante que você entenda a legislação. Entenda o que quer dizer aquele princípio. E não fique só igualdade da assistência sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Isso não é estudar para concurso da forma que precisa ser estudada, para você ter base para resolver questão de copia e cola, questão interpretativa, entendeu? E é por isso que eu trouxe essa questão, para você entender que é necessário que você entenda de Sistema Único de Saúde. Se a banca da IBCEF for VUNESP, você precisa entender. O IBFC também pode trabalhar o lado interpretativo da legislação. A FGV está mostrando aqui para você que trabalha. Então, vamos lá. O item A diz assim, ó, igualdade pelo qual o SUS deve atender a todos os cidadãos brasileiros. Cuidado, tá? Entenda, o SUS, ele não deve atender a todos os cidadãos brasileiros. O SUS, ele deve atender a todas as pessoas. Todas as pessoas. Quando ele diz a todas as pessoas, é a todas as pessoas. Independente se a pessoa paga imposto, não paga imposto, o SUS ele é universal e ele é gratuito. Quando ele diz que o SUS tem que atender a todos, ele está falando de um princípio chamado de universalidade. Ele tem que dar acesso a todos, ele está falando de um princípio chamado de universalidade e não de igualdade. Já falei até o princípio da igualdade para vocês, está incorreto, item A. Item B, universalidade, pelo qual o SUS deve cuidar de todos da mesma forma, sem nenhum tipo de discriminação. Na verdade, aí ele está fazendo mais referência ao princípio anterior, que é esse princípio aqui, que é o princípio da igualdade, né? A igualdade da assistência deve ser igual para todos, sem prejuízo, sem privilégio para ninguém, ou seja, sem nenhum tipo de discriminação. Ah, professora, então eu tenho que tratar todo mundo, dar acesso, dar a mesma assistência para todo mundo? Sim, você tem que tratar as pessoas sem privilégio e sem preconceito. Por que que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se chegar uma pessoa extremamente abastada no serviço de saúde, ela tem que ser tratada igualmente a uma pessoa extremamente pobre, tá? Por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da igualdade. Uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade. O que é a equidade? É tratar os diferentes de forma diferenciada. É dar acesso desigual, tá? Para pessoas desiguais, para pessoas diferentes. Como assim, professora? Se eu chego num serviço de saúde com a perfuração por arma de fogo e eu estou perdendo muito sangue e eu cheguei, por exemplo, na unidade de pronto atendimento, isso é totalmente diferente de uma outra pessoa que chegou com uma febre e uma dor de cabeça. Você compreendeu? Por quê? E sintomas respiratórios de uma virose, de uma gripe, seja lá o que for. Por quê? Porque essa pessoa aqui, por mais que ela tenha chegado depois dessa aqui gripada, ela tem prioridade de atendimento porque ela está precisando mais do sistema. Ela está precisando de atendimento mais rápido, diferentemente dessa, tá? Todos são iguais perante a lei, mas a depender da necessidade de cada um, o SUS vai atender sempre as pessoas atendendo, cumprindo um princípio chamado de equidade, tá? Dar mais para quem mais precisa, tratar diferente os diferentes,
tá? Então, beleza, beleza, beleza? Cuidado para não confundir. O item B, ele diz que é universalidade, tá? Mas para equidade tá incorreto. Item C, gratuidade, pelo qual o Sistema Único de Saúde deve prestar serviços sem exigir pagamento de quem recebe até um salário mínimo. Então, ele está dizendo que o SUS ele deve atender a um princípio chamado princípio da gratuidade. Esse princípio, primeiro, só para começar, ele não existe, tá? Não existe princípio da gratuidade, existe o princípio da universalidade. A universalidade garante que o SUS, ele tem que dar acesso a todas as pessoas, certo? Então, não existe o princípio, já estaria errado. E aí ele ainda diz assim, ó, o SUS deve prestar serviços sem exigir pagamento de quem recebe até um salário mínimo. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, que o sistema de saúde lá é chamado de sistema residual de saúde, ele é dividido em dois sistemas, né? Vamos chamar assim de subsistemas, o Medicare e o Medicaid. Um para as pessoas que recebem até, que tem uma renda familiar até X, mil e poucos dólares, tá? Renda familiar. E outro para as pessoas idosas. Então, quem tem acesso às ações e serviços de saúde de forma gratuita são essas duas pessoas, esses dois grupos dentro dessas condicionalidades. Os 75% da população que tem a renda familiar maior do que aquele valor e que não são idosos, eles precisam pagar por assistência à saúde, ou ter um plano, ou um plano de coparticipação, onde a empresa paga uma parte, né? Ou então ele paga uma parte e a empresa paga outra, e por aí vai, tá? Então, o sistema de saúde dos Estados Unidos, da América, ele está muito distante de ser um sistema único de saúde. Muito distante. Então, tá aí, tá errado também o item C. Item D, participação cidadã, pelo qual o Sistema Único de Saúde deve ser avaliado pela Secretaria de Saúde, integrada de forma paritária por usuários, governo e profissionais de saúde. Cuidado, quando ele diz que o SUS, o princípio é da participação cidadã, ok, existe esse princípio, e diz que o SUS deve ser avaliado pela Secretaria de Saúde de forma integrada, de forma paritária por usuários, governo e profissionais de saúde. Primeiro que o item ficou uma bagunça. Segundo que a paridade da participação cidadã através de conselhos e conferências, ela é relativa a usuários, tá? Então, é paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos. Quem é que compõe conselho e conferência de saúde? Usuário, profissional de saúde, prestadores de serviços públicos e privados e representantes do governo. Esses quatro compõem os conselhos e as conferências de saúde. Desses quatro, o princípio da paridade diz que 50% das vagas dentro de conselhos e conferências de saúde é de usuários. E os outros 50% é do conjunto dos demais segmentos. Quem são os demais segmentos? Profissionais de saúde, representantes do governo e prestadores de serviços públicos e privados. Deu para entender? E isso é o princípio da paridade. O pessoal da residência aqui sabe bem esse meu sinalzinho aqui, tá? Então tá incorreto aqui. Item E, só sobrou ele, eu vou marcar, tá? Marca aí também. Integralidade pelo qual o SUS deve assegurar a todos os serviços necessários, desde um simples atendimento ambulatorial até os atendimentos mais complexos, né? E ele poderia complementar, né? Fechar aí com chave de ouro, de acordo com cada caso, de acordo com cada necessidade. Porque a integralidade é um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, quando ele coloca isso, com certeza ele fecharia aí, né? Porque ele coloca exigidos para cada caso. Então, é de acordo com cada caso. Mas o mais correto, com certeza, aí é o item E, e não deixa de estar errado, é a integralidade. Vamos para a próxima? Gostaram? Tá vendo como em uma questão a gente consegue aí elevar o nível de vocês, saber como é que funciona o sistema de saúde norte-americano? Olha quanto comentário interessante nós fizemos, né? Mais uma da FGV, agora foi do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, foi para o de dentista. Olha aí, ó. Os princípios estruturantes do Sistema Único de Saúde,
estabelecidos pelas leis orgânicas, Lei 8.080, Lei 8.142, constituem bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país. Sendo eles, a pergunta é a seguinte, ele quer saber quem são os princípios estruturantes do Sistema Único de Saúde. Eu tenho certeza, a FGV, ela gosta de casca de banana. Gente, a FGV é uma banca, eu queria de verdade conhecer os examinadores ou o examinador de SUS da FGV. Por quê? Porque tem uma linha, tem um perfil específico. Eles gostam de colocar umas coisas que o aluno se perde na pergunta. Ele não entende muito bem o que é a questão, ou então ele cai na casca de banana feita propositadamente para você cair, você errar a questão. Então, olha só, ele fala sobre os princípios estruturantes do Sistema Único de Saúde, que foram estabelecidos na Lei 8.080, Lei 8.142, são as bases para o funcionamento e a organização do SUS. Muita gente se pegaria nessa palavra organização do SUS. Tá? E aí ele pergunta, sendo eles princípios organizativos, né? Então muita gente diria, não, eles estão pedindo aí os princípios organizativos. Não, ele está dizendo que os princípios que estruturam o Sistema Único de Saúde, eles são a base para os princípios que falam do funcionamento e da organização do Sistema Único de Saúde. Sendo eles quem? Os estruturantes. E aí, você precisa ter esse entendimento que nós temos princípios do Sistema Único de Saúde doutrinários, tá? E nós temos princípios do SUS organizativos. Uma das bancas que gostam de mudar essa nomenclatura é a FGV e a VUNESP, são essas duas. Eles colocam princípios doutrinários ou estruturantes e princípios organizativos ou operativos. Operativos, operacionais, tá? Então, quando você vê essa palavra estruturante, nunca esqueça que ele está falando de princípio doutrinário. Quando você vê essa palavra operativo, operacional, nunca esqueça que ele está falando de princípio organizativo do Sistema Único de Saúde. Ele diz, então, que esses princípios aqui, eles fundamentam o funcionamento e a organização do Sistema Único de Saúde. Então, antes de existir os organizativos, é necessário o entendimento de que existem os princípios que doutrinam, que estruturam o sistema. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, você sabe, né? Doutrinário, você é aluno da Michelle, você tá. Doutrinário começa com D, D é vogal ou consoante? Estou escutando vocês, ó. Consoante, professora. Então, os princípios doutrinários, eles começarão com vogal. Quais são as 3 vogais? Universalidade, equidade e integralidade. Aí, vamos lá, né? Princípios organizativos. A palavra organizativo começa com que letra? O é o quê? Vogal ou consoante? Vale-me Deus. Tá? O é vogal. Então, troque, né? Troque. Os princípios organizativos do SUS começaram com o quê? Com consoante. Então, vamos lá. São vários, gente. São vários. Eu tenho a resolubilidade, eu tenho a regionalização, eu tenho a hierarquização, eu tenho a participação da comunidade, eu tenho a complementaridade do setor privado. Vale, professor, isso é princípio organizativo do SUS? Gente, está lá na cartilha ABC do SUS. Muita gente nem conhece. Por quê? Porque não está na Lei 8.080 nem na Lei 8.142. Embora a lei aqui tenha citado as duas, né? É importante que você saiba que existe uma cartilha que ela fala a palavra organizativa e doutrinária. E essa cartilha de 1990, chamada Cartilha ABC do SUS, ela fala dos princípios organizativos. E os principais que ela coloca lá, ó, resolubilidade, regionalização, hierarquização, participação da comunidade e complementaridade do setor privado. O que é essa complementaridade do setor privado? É que quando o SUS não tiver disponibilidade suficiente para atender a sua população por meio de serviços próprios e públicos, eminentemente públicos, tá? O SUS ele poderá pedir a complementaridade, né? Ou seja, utilizar-se
da iniciativa privada para complementar os seus serviços públicos através de 2 mecanismos de contratualização chamados de contratos ou de convênios. Estou na frente do texto, né? Deu para entender aí? Então me diga aí o gabarito. Qual é o gabarito, gente? Na segunda é o B, né? E tem B de bolinha bonitinha. Olha aqui a casca de banana, ó. Tchu, tchu. 3 princípios organizativos. Se você quisesse errar, você errava. Mas você não vai errar nunca mais, né? Diga aí. Nunca mais, hashtag, nunca mais eu erro. Nunca mais eu erro. Vamos lá. Ó, só lembrando, essa aula aqui, ela vai ficar hoje, acho que meia-noite, não sei se já saiu, se não saiu, mas eu acredito que hoje, se já tiver saído, Maratona EBSER está disponível somente para a galera que está dentro da preparação EBSER, tá? Pessoal aqui do Alta Performance, quem é nossos alunos da versão 2.0, vão ter essa aula lá dentro em alguns dias também, exclusiva para vocês. Então aproveita a galera que está aí, aproveitando o conteúdo gratuito, aproveite para assistir, não perca e mande para os seus amigos, né? Deixe seu like, valorizando aí a professora e o curso MS. Fico muito grata. Quem não nos conhece, as nossas redes sociais estão por aqui, né? Ali. Tá ali, ó, lá no cantinho. E a minha @profa.michele.sampaio. E ainda tem o Twios. Twios, como é o nome, pessoal, do negócio agora do Instagram, que é o Twitter do Instagram. Ainda começa com T, né? Thread, sei lá. Escreva aí, me ensine aí, que eu não tô por fora. Não dou conta nem no Instagram. Imagine agora ficar... Mas vou tentar interagir com vocês lá. Entrem lá e interajam comigo, viu? Me curtam lá meu post de hoje, o concurso de... Qual foi o concurso? É tanto concurso que eu esqueci qual foi o que eu postei lá. Acho que foi Aracati, que eu postei lá. 600 vagas para Aracati. Eita, que é concurso. Terceira questão. Mais um da FGV. Bora lá. Olha só, as diretrizes da atenção básica no Sistema Único de Saúde são... Por que eu coloquei essa? Porque a galera só fica nas diretrizes, sim. Regionalização, hierarquização, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Vocês sabem que a atenção primária à saúde, a Política Nacional de Atenção Básica, no seu artigo 3º, tá? Ela coloca os princípios e as diretrizes do SUS e das redes que serão operacionalizados dentro da atenção básica. Esses princípios e diretrizes, eles estão todos lá compilados numa listinha dentro do artigo 3º e é importante que você saiba quais são eles. Cai muito em prova, só que geralmente caem os princípios ou então as diretrizes mais simples, as diretrizes mais frequentes nas questões, tá? Nós temos aqui os princípios, que são 3, são os mesmos princípios, decora aí. São os mesmos princípios doutrinários do SUS. Quais são os princípios doutrinários do SUS? Doutrinária é vogal, troca, vai. Ou, aliás, doutrinária é consoante, até eu confundo, ó. Doutrinário começa com D, D é consoante, troca. Os doutrinários começarão com vogal, né? Universalidade, equidade e integralidade. Ele quer o quê? Diretrizes. É fácil essa. É fácil se você conhecer as diretrizes e saber diferenciá-las dos princípios, né? Então, se eu tenho 3 princípios, universalidade, equidade e integralidade, e eu quero diretriz, bora procurar onde é que tem princípio. Aqui tem, não é. Aqui tem, não é. Aqui tem, não é. Aqui tem, não é. Aqui é a resposta. Mas se eu fosse, isso eu fui pelo bizu, né? Agora, se eu for pelo entendimento mesmo, eu vou procurar realmente onde é que tem, tá? As 2 diretrizes. Cuidado centrado na pessoa e participação da comunidade. São 2 diretrizes, estão todas no artigo 3º. Tá aqui as 9 diretrizes para vocês. Regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. Fechou? Mais uma? Vamos lá. Quarta questão diz o seguinte. Em relação às responsabilidades do gestor... Essa foi da FunSaúde, ó, pessoal. Do gestor federal em relação à Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale a afirmativa incorreta. A Política Nacional de Promoção da Saúde é uma portaria de número 2446.
O ano dessa política é de 2014, tá? Então, cuidado, nós temos um documento de 2017, que ele é como se fosse um compilado e traz uma introdução, fala de promoção da saúde, mas a política mesmo, a portaria que institui, né, na verdade que redefine, porque ela foi instituída lá em 2006, mas que redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde 2446 do ano de 2014. Essa é a política. E nessa portaria, lá no final dela, nós temos as atribuições dos entes federativos, atribuições comuns, atribuições dos municípios, atribuições do gestor federal, do gestor estadual e do gestor federal do Sistema Único de Saúde. A pergunta é sobre as responsabilidades do gestor federal, ou seja, da União. O que está incorreto? O item A diz assim, ó, pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta política, considerando a composição tripartite. Pessoal, quando vocês entenderem que deve obedecer a algo de forma tripartite, que a pactuação deve ser a nível tripartite, eu estou dizendo que deve envolver todos os entes, União, estados e municípios, além do Distrito Federal. Isso quer dizer que se eu envolvo nessa pactuação a União, é importante que eu saiba que isso é uma atribuição federal, do gestor federal. Beleza, ok. Desenvolver ações de acompanhamento e de avaliação das ações de promoção da saúde para a instrumentalização dos processos de gestão. Isso aqui também é do gestor federal do Sistema Único de Saúde. Isso pode ser conferido aqui. Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da implantação ou implementação desta política. Isso aqui também é a atribuição do gestor federal da política nacional, acerca da política nacional de promoção da saúde. Buscar parcerias governamentais e não governamentais para potencializar a implementação das ações de promoção da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde também é uma atribuição, certo, do gestor federal em relação a essa política. E o item E diz assim, ó, olha só, estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde. Quando ele fala do sistema local de saúde, ele está se referindo ao município, tá? Para desenvolver as ações de promoção da saúde. Então, estabelecer mecanismos de qualificação profissional do sistema local de saúde, ele está se referindo ao local municipal, né? Ao município. Então, o gabarito, o item E. Esse tipo de questão, você consegue desenrolar muito mais pelo seu entendimento das políticas e do funcionamento do SUS do que simplesmente estar decorando artigo. Porque imagina você, a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, tem esses mesmos artigos, atribuição comum, atribuição federal, estadual, municipal. O SUS, na Lei 8.080, tem todas aquelas atribuições lá dos artigos 15 ao 19. A política de promoção da saúde, da mesma forma. A política A, política B, política C, política D, da mesma forma. E aí, como é que você vai decorar essa quantidade de artigos? Como é que você vai conseguir entender tudo isso? É impossível. Você primeiro precisa entender como é que funciona a política e como é que funciona essa destinação, determinação de responsabilidades a nível nacional, estadual e municipal. E depois disso, você entender da política para você entender quais são as responsabilidades de cada um e conseguir tirar o gabarito da questão a partir desse entendimento. Vamos na quinta questão? Ela diz o seguinte: em relação à emenda constitucional de número 29, essa é massa, ou questão massa. Eu falei alto, né? Questão topzera. Em relação à EC 29, analise as afirmativas a seguir, marque V para verdadeira e F para falsa. Certo. Vamos lá. Todos os entes federados devem aplicar certo montante mínimo em ações e serviços públicos de saúde, que são os ASPS, tá? Então, quando você vai para dentro dos documentos que falam de financiamento do Sistema Único de Saúde, os documentos, os manuais, as recomendações e tudo mais, você vê muito essa sigla, ASPS. Só para você entender, o ASPS é Ações e Serviços Públicos de Saúde, tá? Então, o que ele está dizendo aí? Que
todos os entes federados devem aplicar minimamente algum montante, algum valor em ações e serviços públicos de saúde. Você já sabe que sim, né? Que o SUS ele é financiado com recursos da União, estados, Distrito Federal e municípios, além de outras fontes. Mas primordialmente está ali de cada ente federado. Então, existem recursos mínimos para cada ente, para ações e serviços públicos de saúde. Segundo diz, o critério para mensuração do piso de despesa da União em ações e serviços públicos de saúde é definido como o piso do exercício anterior corrigido pela inflação medida pelo IPCA. E aí, como é que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte, que existe um critério para mensurar o piso de despesa da União em ações e serviços públicos de saúde. E esse piso, ele é definido como o piso do exercício anterior corrigido pela inflação medida pelo IPCA. Então, ele está dizendo que esse critério é definido como piso do exercício anterior. Não, entenda o seguinte, antes da emenda constitucional número 95 do ano de 2016, funcionava da seguinte forma, de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012. O investimento da União deveria ser minimamente o valor investido no exercício anterior acrescido ou mais a variação nominal do PIB ao final do exercício anterior. Então vamos lá. Como é que a União deveria minimamente investir, né, um quantitativo em ações e serviços de saúde? Como é que isso se fazia? Ela investia o valor que foi investido no exercício anterior, mais, ou seja, acrescido da variação nominal do produto interno bruto ao final do exercício anterior. Essa era a medida. Hoje é assim que se calcula o valor mínimo que a União vai investir? Não. Hoje em dia, o critério para o teto da despesa da União, de acordo com a emenda constitucional número 95 e a emenda constitucional número 86, é que a União irá investir em ações e serviços de saúde minimamente 15% da sua receita corrente líquida, mas isso não quer dizer que é o valor que foi feito no exercício anterior, que foi investido, porque esse valor pode mudar muito, é 15% da receita corrente líquida, embora isso todo ano seja acrescido da variação, tá? Do IPCA, que é o Índice de Produtos sobre o Comprador Amplo, que é o IPCA, é a inflação. Bom, por isso que está errado. Ele está dizendo que é o que foi investido no exercício anterior. O piso do exercício anterior. Não, é 15% da receita corrente líquida. Tá falso. 3. O piso de despesas com ações e serviços públicos de saúde definido para entes subnacionais, ele é dado pelo percentual da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não menos do que 15%. As afirmativas são na ordem apresentada respectivamente. Aqui já é a pergunta, né? Ele está dizendo que o piso da despesa com ações e serviços de saúde para entes subnacionais. Professora, primeira coisa, o que é esse negócio, hein? Entes subnacionais. Os entes subnacionais, eles estão no artigo 18 da Constituição e são eles, municípios, estados e Distrito Federal, tá? Então, tira a União, os outros 3 são considerados entes subnacionais. Então, ele está dizendo que o piso definido para os municípios, os estados e o Distrito Federal é dado pelo percentual da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não sendo menos do que 15%. Está errado. Então, ele trocou aí. Os entes subnacionais, eles investem do total da sua arrecadação de impostos uma porcentagem mínima, e que são 12% para os estados, 15%
para os municípios, minimamente, da sua arrecadação de base estadual ou estado, de base municipal ou município, e o Distrito Federal, 12% e 15%, porque eles têm impostos de base estadual e impostos de base municipal. Por quê? Porque o Distrito Federal é um ente federativo misto, funciona como estado, funciona como município. Deu para entender, gente? Então, cuidado, não é 15%. Os subnacionais é 12 e 15. 15 para município, 12 para estado. Você lembra disso, não lembra? Então, isso aqui também está falso. Gabarito, gabarito, gabarito. Item D de Deus. Bora lá? Emenda Constitucional número 95 de 2016 diz o seguinte: para exercícios posteriores, o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior corrigido pelo IPCA. Ele está falando, tá publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou por outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses encerrado em junho com o exercício anterior que se refere à lei orçamentária. Tá? Ele está falando ali a partir de 2017. Tá? Só que esse teto, como o novo regime fiscal ficou estabelecido, esse teto ficou em 15% da receita corrente líquida, que é o que nós temos aqui, ó. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a quantos por cento? 15%. Ok? 15% da sua receita corrente líquida. Então, sexta questão. Em relação à evolução e à tendência do financiamento da saúde na América do Sul, o Brasil se destaca pelo fato de que, olha aí, em relação à evolução e à tendência do financiamento da saúde na América do Sul, o Brasil se destaca. Por que que o Brasil se destaca em relação ao financiamento da saúde? Item A. O Brasil se destaca porque ele apresenta uma baixa participação do gasto público, contribuindo com as insuficiências de cobertura e de acesso efetivo aos serviços de saúde. Vamos entender. Olha como as questões da FGV são boas. Entenda comigo. Por que que o Brasil ele se destaca em financiamento da saúde em relação a todos os países da América do Sul? Por quê? O Brasil, em sua Constituição, ele é alto, claro e limpo. Eu digo assim, ó, alto, claro e limpo. O que que ele diz lá no artigo 196? Saúde é direito de quem? Só meu? Só seu? Ou de todos? De todos. E dever de quem? Do Estado. Saúde é direito de todos e dever do Estado. A partir do momento que um sistema de saúde assume isso na Constituição, ele está dizendo que o SUS ele vai fornecer ações e serviços de saúde como direito de quem? De todos. E essas ações, elas são universais para todas as pessoas, em todas as suas necessidades. O que que o SUS está prometendo? Se você precisar de vacina, eu te dou vacina. Se você precisar de transplante, eu te dou transplante. Se você estiver no Oiapoque, eu te dou tudo que você precisar. Se você estiver no Chuí, eu te dou tudo que você precisar. Se você estiver em qualquer lugar desse país, saúde é direito de todos e dever do Estado. Na prática, o SUS consegue cumprir o que está na Constituição? O SUS tem financiamento suficiente para pagar da vacina ao transplante do Oiapoque ao Chuí? O SUS ele destina esse financiamento suficientemente para o que ele promete na Constituição? Não. Então é por isso que ele se destaca. Ele se destaca porque ele tem baixa participação do gasto público, enquanto muitos outros países da América do Sul e até da Europa e América do Norte, vários outros países investem do seu PIB muito mais, né? Em saúde, o Brasil, ele não investe o que ele promete. Ele investe pouco em saúde. Então, ele apresenta uma baixa participação do gasto público com o financiamento da saúde, e isso contribui com as insuficiências de cobertura, insuficiências de acesso efetivo aos serviços de saúde. Isso impede do usuário ser atendido nas suas necessidades, em todas as suas necessidades. Deu para entender? Quem entendeu faz assim? Então, o gabarito já é o item A. É por isso que o país se destaca. O país se destaca pelo uso de planos privados de saúde para garantir o incentivo do out for pocket. Out for pocket é o pagamento direto, tá? Pagamento direto por ação e serviço de saúde. Não.
Ter espaço para aumentar a arrecadação fiscal. Então, o Brasil ele tem espaço para aumentar a arrecadação fiscal destinada à saúde pública por ter uma carga tributária mediana. Gente, a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. Ele diz que é mediana, está incorreto. Em relação aos seus pares sul-americanos. Em relação aos países sul-americanos, o Brasil ele se destaca muito em relação à arrecadação tributária. E não é mediana, é muito alta. Está errado. D. As contribuições sociais sobre salários não têm participação elevada como fonte de financiamento. De jeito nenhum, tem muita participação. Lembra aí, a Seguridade Social ela é financiada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de diversas contribuições sociais. E essas diversas contribuições sociais, elas têm uma grande participação como fonte de financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, não é isso. Tá? Ele está dizendo que não tem. E o item é o mecanismo de financiamento out of pocket, que é direto, ser cada vez mais utilizado. Não, ele não é tão utilizado no país, né? Por seguir a lógica de solidariedade e diversificação de riscos. Também está incorreto. O item é, e o gabarito fica sendo, então, o item A, com toda certeza absoluta. Olha essa questão, vamos mudar de banca? Vamos para a VUNESP? Estão aí comigo? Estão comigo? Estão comigo? Tá show de bola? Então, vamos seguir aqui. 8ª questão, ela diz o seguinte. Pesquisa mostra queda de tratamento diagnóstico. Ó, essa questão não é uma questão difícil. O que é difícil em muitas questões é você ter a concentração suficiente para você conseguir ler esse texto, que começa aqui e termina aqui, ó. Ler esse texto completamente para você resolver a questão. Então, o difícil aqui nessa história não é resolver a questão. O mais difícil que eu considero aqui é você ficar concentrado lendo esse texto gigante para resolver essa questão. E o pior de tudo, quando tem pelo menos textos grandes, mas os textos não tem nada a ver com a pergunta, às vezes você pode até olhar e analisar. Deixa eu ver aqui se a questão ela se baseia mesmo no texto ou se ela colocou o texto ali só para encher linguiça, tá? Na verdade, o texto ele tem total relação com essa questão. E a VUNESP, ela costuma fazer isso. Ela costuma colocar textos grandes em algumas questões, mas esses textos, eles precisam ser lidos para você conseguir responder a questão. Olha a pergunta da questão. A situação apresentada no texto fere quais princípios do SUS? Os princípios do SUS de... Tá? Vamos ver aqui. Pesquisa mostra queda em tratamento e diagnóstico de câncer de mama. Isso aí foi publicado em outubro de 2022. O panorama da atenção ao câncer de mama no SUS, que avaliou procedimentos de detecção e tratamento da doença de 2015 a 2021 no Brasil, revelou dados que, segundo especialistas, são dados preocupantes. Tá? Com apenas 17% de alcance, o país registrou no ano passado a menor taxa de cobertura mamográfica para mulheres entre 50 e 69 anos. Então, ele está dizendo que o país registrou a menor cobertura de mamografia para mulheres, né, entre 60 e 59 anos. Em 2019, quando também não tinha sido representativo, o percentual ficou em 23%. A recomendação da OMS é que 70%, olha aí, 17%, certo? 23%. Recomendação da OMS. A recomendação da OMS é que 70% da população feminina faça o autoexame, o exame anualmente a partir dos 40 anos. Estou falando aqui da mamografia. De acordo com o estudo idealizado pelo Instituto Avon, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que defende os direitos fundamentais das mulheres, e pelo Observatório de Oncologia, mais de 437 mil mulheres passaram por procedimentos quimioterápicos. Aí ele já está falando do tratamento do câncer de mama, né? 437 mil mulheres passaram por procedimentos quimioterápicos no país entre 2015 e 2021. No período analisado, o Distrito Federal teve a pior taxa de cobertura de mamográfica, que foi somente de 4%, seguido de Tocantins, Acre e Roraima, com 6%. Com a revelação de dados que indicam deficiência de políticas públicas para a saúde das mamas durante a pandemia da Covid-19, a diretora executiva do Instituto Avon ressaltou que é preocupante a perspectiva de mais mulheres chegarem ao SUS com o diagnóstico avançado. E por isso,
com menores chances de cura e menores chances de qualidade de vida. Os impactos da pandemia de 2020 a 2021, aliados à falta de prioridade em investimentos na saúde feminina, resultam em números que vão prejudicar diretamente a saúde das brasileiras nos próximos anos, afirmou, acrescentando que o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres nesse país e, quando descoberto em estágio inicial, tem 95% de chances de cura. Em 2020, o Centro-Oeste foi a região com mais acentuada queda do número de exames, 50% em queda do número de exames. A região norte teve redução de 23% em 2020 e de 4% em 2021, comparado com o ano de 2029. Já em 2021, a maior redução foi na região sul. A principal constatação da análise do perfil étnico-racial é de que a maior parte dos diagnósticos avançados, 47% em mulheres negras, apenas 24% dos exames de imagem das mamas foram realizados neste público. Então, de todos os exames realizados, somente 24% foram realizados em mulheres negras, tá? Em mulheres brancas, os resultados atingiram 37% das mamografias feitas pelo SUS e 39% dos resultados de diagnósticos avançados. A conclusão é que os números comprovam importantes diferenças na atenção ao câncer de mama entre mulheres negras e brancas. A pergunta da questão. A situação apresentada no texto fere os seguintes princípios. Primeira coisa, pessoal, leram o texto, conseguiram ler esse texto, conseguiram entender o texto. O que eles estão falando aí? Da dificuldade que as mulheres têm de ter acesso ao exame de mamografia e de que esses exames, eles muitas vezes não são ofertados, né, para todas as pessoas de acordo com a necessidade dessas pessoas. Então, essa dificuldade, a não oferta, a baixa oferta, né, associados à pandemia da Covid-19, fizeram com que houvesse uma baixa vertiginosa na realização de exames de mamografia entre os anos aí de 2020 e 2021. Beleza, pessoal? Em suma, foi isso. Ele deu números aí dos estados que foram, das regiões que foram piores estados e tudo mais. No frigir dos ovos, quais princípios estão sendo feridos aí? O primeiro princípio é o princípio do acesso, né? É o princípio da universalidade. Toda vida que você falar em acesso a alguma ação e serviço de saúde, lembre de universalidade. Então, de cara, se eu lembrar de universalidade, acesso ao exame de mamografia, eu já corto várias questões aqui, ó, tá? Porque eu tenho universalidade no item C, eu tenho universalidade no item E. Eu poderia trabalhar aí a equidade? Talvez, porque eles falaram de situações aí étnico-raciais nas últimas sentenças aí, que mulheres brancas tiveram mais acesso a exames de mamografia e mulheres negras tiveram menos acesso, né? Ou seja, existem diferenças entre a atenção ao câncer entre mulheres negras e mulheres brancas. Ok, eu poderia falar talvez em equidade também? Poderia. No entanto, eu não tenho nenhum item que associe a universalidade à equidade. Eu posso falar em regionalização? Não posso falar em regionalização, porque ele não falou que no estado tal, na região tal, tinha tantos mamógrafos em relação à região tal, que é mais organizada regionalmente em ações e serviços de saúde, tem um mamógrafo em cada região de saúde. Não fala disso. Então, ele não trabalha a regionalização. Se ele não trabalha, se ele não está ferindo, né, o princípio da regionalização com que ele expõe no texto, eu não tenho como aceitar a regionalização. Eu tenho como aceitar a universalidade e a integralidade, que é justamente o gabarito da nossa questão C de Sebrasp, tá? Então, o item é esse. Cuidado com esse tipo de questão. Se detenha ao que a questão está expondo. Se detenha ao que o texto está falando. Não pense e não invente, não. Não inventa, não cria, não supõe. Vai para o texto. O que o texto está me entregando? Está entregando essa informação, essa informação, essa informação. Qual a pergunta da questão?
Onde é que eu tenho a resposta da questão com as informações do texto? Eu não posso supor determinadas situações que não estão sendo expostas no texto, tá? Porque ele fala claramente, de acordo com a situação apresentada. Beleza? Vou seguir. Nona questão. Chuvas fortes. Essa é boa, essa é boa. Essa é massa. VUNESP. Essa questão eu gostei demais. Chuvas fortes deixam centenas de pessoas desabrigadas em uma cidade. Deixa eu só beber uma água aqui. Estão curtindo, pessoal? Estão gostando? Vou seguir aqui, tá? Vamos lá. Chuvas fortes deixam centenas de pessoas desabrigadas em uma cidade. Na tentativa de socorrer as pessoas, um bombeiro militar morre afogado. Então, olha aqui, ó. O que aconteceu com o bombeiro? O bombeiro morreu afogado, tá? Um motorista de ônibus sofreu uma fratura ao tentar sair do veículo. Ou seja, teve ali, estava trabalhando, sofreu uma fratura quando foi tentar sair do veículo, que dirigia para se salvar das águas. E uma moradora apresenta quadro compatível com leptospirose 7 dias depois de ter tido contato com as águas por várias horas dessas chuvas, tá? Ele quer o item correto. Historinha, né? Envolvendo 3 pessoas. Um motorista do ônibus, um bombeiro e uma pessoa, tá? Uma moradora que estava com indícios, né? Sinais com quadro compatível com a leptospirose. Beleza. Ele quer o correto. Item A diz o seguinte. Como os agravos todos estão relacionados a fenômenos naturais, nenhum deles deve ser notificado no sistema de informação de agravos de notificação. Não tem nada a ver. Não importa se foi por causa de um fenômeno natural. Não importa se foi enchente, não importa se foi trovão, não importa. O que importa é o que aconteceu com essas pessoas, tá? Qual foi a doença e os agravos que foram acarretados devido a essa situação. Então, tá incorreto. B. Os 3 casos devem ser notificados ao SINAM. O óbito do bombeiro, a fratura do motorista, como acidentes de trabalho, e a leptospirose da moradora. Vamos lá. Ok, eu ainda vou mais a fundo. Eu ainda digo o seguinte, o óbito do bombeiro foi um acidente de trabalho e também foi uma morte violenta. O cara foi afogado, morreu afogado. Então, afogamento, querendo ou não, é uma morte violenta, né? Assim como um acidente como é que eu posso dizer? Um acidente de trânsito. Então, o óbito do bombeiro, certo? O óbito durante o acidente de trabalho, a fratura do motorista, os 2 estão dentro de acidentes de trabalho. Onde é que os acidentes de trabalho entram na lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória? Eles entram antigamente, antes de março de 2023, eles entravam como acidentes de trabalho grave, fatal, em crianças e em adolescentes. Então, quando o acidente de trabalho acontecia com criança, quando o acidente de trabalho acontecia com adolescente, todo e qualquer deveria ser notificado, tá? Quando o acidente de trabalho era com qualquer pessoa e ele era grave, no caso aí, certo? Da fratura. E quando o acidente de trabalho levava ao óbito, também deveriam ser notificados. Hoje em dia, a partir da portaria 219 de 2023, de março ou foi maio? Acho que foi março, né? 2023, não lembro o mês, mas enfim. 217. Portaria 217, que lista as doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória, todo e qualquer acidente de trabalho hoje é de notificação. Todo e qualquer acidente de trabalho hoje é de notificação. Não importa se é grave, não importa se é fatal, não importa se aconteceu com criança, não importa se aconteceu com adolescente. Tá aqui a resposta para você. Tá aqui a portaria 217 e eu tô mostrando aqui, ó, acidente de trabalho no geral é de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, pérfuro cortante, certo? Pérfuro cortante, por exemplo, é de notificação
semanal. Mas o acidente de trabalho, no geral, é de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, são considerados acidentes de trabalho, então são de notificação, e a leptospirose também é de notificação. Se fosse como violência, outras violências, né, algum tipo de violência, também é de notificação mais semanal, e aqui a leishmaniose é de notificação, leishmaniose não, gente, leptospirose, é porque eu deixei as duas, sem querer aqui no print, tá? Então, a leptospirose é de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Está aqui ela na portaria, no anexo 1 da portaria 217. O gabarito é o item B. Não é bom esse tipo de questão? É legal, né? Item C. A leptospirose da moradora deve ser imediatamente notificada ao SINAM. Peraí, professora. É de notificação imediata? Sim. Assim como a fratura do motorista de ônibus, mas o óbito do bombeiro deve ser notificado apenas em registro de acidentes com militares. Não tem isso, tá? Não tem isso na lista, separando o acidente com militar dos outros acidentes. Mas me diga aí, o acidente de trabalho é de notificação imediata? Não esquece. Certo? Item D. A leptospirose da moradora deve ser notificada se confirmado o diagnóstico. Não é doença que precisa de confirmação, tá? Para ser notificada. A fratura e morte, respectivamente, do motorista e do bombeiro, como acidentes de trabalho, todos no SINAM. Ok, beleza, mas está errado ali o início. Então, item E. Sendo os agravos decorrentes de fenômenos imprevisíveis, apenas a leptospirose deve ser notificada no SINAM. Não, nada a ver, né? Então, tá incorreto, gabarito, B de bola. Vamos na 10ª, olha essa da VUNESP, ela diz assim, ó, assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Saúde Mental. A Política Nacional de Saúde Mental defende serviços de base comunitária, defende a reintegração, a reinserção do indivíduo que está institucionalizado ou estava institucionalizado na sociedade, no trabalho, na geração de renda. Então, vamos lá ver o que a questão nos traz sobre a política de saúde mental. De saúde mental, mordi aqui, pessoal. De saúde mental e o item que está correto, certo? O item A diz o seguinte: a atuação dos movimentos sociais na crítica às instituições asilares causou transtornos ao processo de construção da Política Nacional de Saúde Mental por sua agressividade. Na verdade, a Política Nacional de Saúde Mental ela só surgiu devido a esses movimentos sociais. Então, essa atuação dos movimentos sociais, ela não causa transtorno, ela favorece o surgimento de uma política de saúde mental nos moldes que nós temos hoje, né? Por sua agressividade e superação daquele modelo se deu graças ao trabalho construído por entidades religiosas. Não foram as entidades religiosas que resolveram o problema das características asilares. As características asilares, pelo contrário, elas tinham ligação com essas entidades religiosas, está incorreto. Item B. É fundamental que haja um compromisso das esferas de gestão pública diretamente ligadas ao tema para conduzir e mediar os inevitáveis conflitos familiares de pessoas com transtornos mentais por meio de divulgação das leis que regem a Política Nacional de Saúde Mental. Ele está dizendo que existem, né, que é necessário que as esferas, que a gestão pública se envolva, tenha um compromisso para conduzir e mediar os conflitos que são inevitáveis entre familiares. Gente, não existe conflito entre familiares de pessoas com transtornos mentais e não existe essa demanda da esfera pública intervir nisso, não existe. C. A Política Nacional de Saúde Mental tem como eixo organizador a desinstitucionalização. Aí sim, a desinstitucionalização é como se fosse um princípio dessa política, tá? E fundamentalmente a construção de condições efetivas para o cuidado comunitário, contínuo e qualificado para todas as pessoas que necessitam dessa atenção, desse tratamento, de reabilitação e de reinserção social. Tá lindo esse item, esse é o gabarito da nossa questão C de Consulpan. Item D. O direito à vida comunitária e social de pessoas com transtornos mentais compreende o direito de acesso a redes amplas de base territorial compostas por usuários que têm problemas semelhantes. Ele está dizendo que o direito à vida comunitária faz referência, né, compreendida, é o direito de acesso às redes amplas e de base territorial compostas por usuários. Então, ele está dizendo que a rede ampla,
A rede de base territorial de saúde mental, ela é composta por usuários do SUS que têm problemas semelhantes. Ela é composta por equipes, por usuários, ela é composta por especialistas. Essa rede, ela é muito vasta, ela é muito diversa, ela tem diversos níveis de complexidade, então está incorreto. Item E. O processo de mudança de modelo assistencial às pessoas com transtornos mentais encontra-se em curso e requer a contratação de psiquiatras altamente especializados nas doenças mais prevalentes nesse segmento de usuários do SUS. Ele está dizendo que o modelo de mudança ele ainda continua em curso. Não, ele já mudou muito, ele está bastante avançado, bastante descentralizado e ele não requer, né, não é um objetivo desse modelo, desse novo modelo, requerer cada vez mais especializações psiquiátricas dentro dessa área. Embora sejam necessárias, mas não é um objetivo, não é algo extremamente necessário e prioritário dentro da política de saúde mental. Então, o item é o C. Olha essa questão da Sebrasp. Ela diz o seguinte: tendo em vista as políticas de saúde e de assistência social, olha só, e de previdência social no Brasil, julgue o item que se segue. No Brasil, em relação a monkeypox, inicialmente de modo errôneo, claro, porque houve uma associação e uma estigmatização em relação à população LGBTQIA+, porque no início, né, foram feitas pesquisas, inquéritos na população, principalmente na Europa, nos casos que apareceram na Europa, nos Estados Unidos, e entendeu-se que a população que estava contraindo o maior número, né, a maior incidência de casos, eram em pessoas, né, da comunidade LGBTQIA+. Então, olha o que ele está dizendo. No Brasil, em relação ao monkeypox, inicialmente de modo errôneo, houve repercussões estigmatizantes para as pessoas LGBTQIA+, uma vez que essa doença ela foi apontada como uma doença peculiar de homens que fazem sexo com homens, assim como ocorreu com o vírus HIV nos anos 80 do século passado. Algumas pesquisas, alguns inquéritos foram desenvolvidos com as pessoas que contraíram o vírus, né, contraíram a varíola dos macacos, e a grande maioria era da comunidade LGBTQIA+. E isso, decorrente disso, houve uma estigmatização errada em relação a essa população. Essa afirmativa está correta se você pesquisar, por exemplo, monkeypox e LGBTQIA+, você vai ver diversas matérias e estudos falando sobre isso e falando, inclusive, criticando, inclusive, esse estigma errado que se fez da população devido à doença, tá? O aparecimento da doença. Então, esse item 11 está correto. Vamos mais, aqui é a questão que eu elaborei. Ela diz o seguinte: em 2023, o Programa Nacional de Segurança do Paciente completa 10 anos. Então, você sabe que o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele foi, não sei se você sabe, né? Mas eu acho que você sabe, criado, instituído pela Portaria 529 do ano de 2013, tá? Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse programa, ele foi instituído no ano de 2013 e esse ano ele está fazendo quantos anos, pessoal? 10 anos. E após a publicação de diversos documentos, protocolos, manuais, em junho de 2023, publicou-se a nota técnica 05/2023, e essa nota técnica, que ela saiu agora, pessoal, tá com poucos dias, tá? Ela atualiza as práticas de segurança do paciente em serviços de saúde, prevenção de lesão por pressão, ou seja, como se ela fosse um novo manual de segurança do paciente, protocolo de segurança do paciente relacionado às lesões por pressão. Lá no começo do programa foram, né, divulgados, publicados vários protocolos básicos de segurança do paciente. E um desses protocolos era o protocolo de segurança do paciente relacionado à prevenção de quedas e de úlcera por pressão. Então a Anvisa, ela tem um protocolo exclusivo para a úlcera por pressão. Esse protocolo, muitos desses textos, inclusive a nomenclatura úlcera por pressão, ela foi substituída agora, né, em protocolos de 2017 e esse agora de 2023, que sim trabalha, inclusive, a classificação nova, que é a oficial lesão por pressão. Não mais úlcera por pressão. Acerca da referida nota técnica.
Julgue os itens a seguir. A tua questão, ela pode cobrar o programa, ela pode cobrar a RDC, mas ela pode cobrar um protocolo específico. Então, cuidado, quando você for estudar o Programa Nacional de Segurança do Paciente, não esqueça de estudar os protocolos básicos, principalmente higiene das mãos, identificação do paciente, cirurgia segura, tá? Esses protocolos, esses 3 protocolos, são os protocolos que mais aparecem nas provas, mas pode ser que um outro protocolo apareça? Pode. Hoje em dia, os protocolos caem muito nas provas. Então, é importante que você se aproprie. Lá no Alta Performance, por exemplo, o módulo de vocês do Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele é enorme, ele envolve, eu dou um resumo de diversos protocolos para vocês que vocês fiquem entendendo que, além do que nós já temos, né, portaria, RDC, outros documentos, nós temos os protocolos. Então, vamos lá. O primeiro item diz o seguinte da nossa questão, tá? Um dos objetivos da nota técnica é orientar gestores e profissionais que atuam nos núcleos de segurança do paciente e dos serviços de saúde para as medidas gerais de vigilância e monitoramento de eventos adversos relacionados à assistência, incluindo um evento adverso chamado de lesão por pressão. Então, essa nota técnica, um dos objetivos dela é orientar os profissionais e gestores que atuam nos núcleos de segurança do paciente desses serviços de saúde para estabelecerem medidas gerais para o monitoramento dos eventos adversos relacionados à assistência, incluindo os eventos adversos relacionados a lesões por pressão, tá? Então, tá verdadeiro. O primeiro item é um dos objetivos da nota, exatamente isso. 2. As lesões por pressão são classificadas em lesão por pressão estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, lesão por pressão não classificável, lesão por pressão tissular profunda, lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, lesão por pressão em membranas mucosas. Pessoal, eu tenho 8 classificações. As 8 classificações são realmente essas. É importantíssimo que você conheça que existem 8 classificações. São as mesmas classificações, certo? Dos manuais mais conhecidos, então eles estão falando a mesma linguagem, diferente lá do primeiro protocolo, tá? Esse protocolo realmente ele é bastante atualizado e ele conversa com outros manuais de sociedades brasileiras e tudo mais, tá? Então, também está verdadeiro. O item 3 diz assim, ó, são considerados never events. Primeira coisa que você precisa saber, o que é um never event? Um never event é um evento adverso que nunca deveria ter acontecido. Por exemplo, um óbito por um erro. Um óbito por uma medicação errada. Isso é um never event. Um dano grave por uma medicação, por um procedimento, por um erro, ok? Isso é um never event. Então, são considerados never events relacionados à lesão por pressão e que são passíveis de notificação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pelos núcleos de segurança do paciente. As lesões por pressão, estágio 2, estágio 3 e a lesão por pressão não classificável. Entenda o seguinte, os never events, né, as classificações que são consideradas never events em relação às lesões por pressão são lesões por pressão estágio 3, estágio 4 e a lesão por pressão não classificável. Então, a estágio 2, ela não é considerada never event, embora ela seja considerada evento adverso. Evento adverso é toda situação relacionada à assistência à saúde que causa dano, é todo um incidente que causa dano ao paciente. Causou dano, é evento adverso. Mas os que são considerados never events de lesões por pressão, quais dessas classificações aqui são considerados never events quando acontece no paciente? Estágio 3, estágio 4 e lesão por pressão não classificável. Ele colocou aí o estágio 2, então ele está falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Marque o item correto. 1 e 2 estão corretos, somente 1 e 2 estão corretos, somente 1 está correto, somente 3 está correto, ou todos os itens, somente 3 está incorreto, ou todos os itens estão corretos. Gente, eu tô percebendo aqui agora, ó, quem faz, sabe, faz ao vivo, né? Olha.
Eu errei essa questão, ó. Elaborei o gabarito errado. Então, eu vou ajeitar agora e vocês finjam que não viram, tá? Vocês já viram o erro? Já viram o erro? Eu já vi o erro. Aqui, na hora que eu li, vixe, eu nunca... Somente os itens 1 e 3. Tá bom? Coloca aí. Estão corretos. Então, eu, na hora de digitar ali, errei. Mas não tem nada não, viu? A intenção foi boa. Vamos lá. Então, o gabarito da questão, diante disso, somente o item 3 está incorreto. O gabarito é o item 6. Finja que você, eu acho que foi de digitação lá na hora, nas pressas, né? Terminando aqui o material de vocês. Finja que você não viu que era só 1 e 2. 1 e 3, somente os itens 1 e 3 estão corretos aí, porque se 1 e 2 estão corretos, está correto mesmo, né? Então ficaria, questão ia ser anulada, viu? Olha, e a 13ª, última questão. Vamos nessa. Última questão da nossa onda aqui. Rita é uma agente pública da área da saúde, exercendo regularmente um cargo efetivo de enfermeira. A fim de aumentar seu orçamento familiar, Rita pretende prestar outro concurso e acumular os cargos públicos. Sobre essa situação, julga para mim aí as assertivas a seguir. Vamos lá. Rita é uma agente pública da área da saúde, então ela é profissional da área da saúde e ela é enfermeira. Beleza, ela é concursada lá na César, enfermeira, a Rita, tá bom? Vamos supor isso. Ela quer aumentar o orçamento e ela pretende prestar outro concurso e acumular cargos públicos. Me diga uma coisa, do seu entendimento, os profissionais da área da saúde, eles estão autorizados a acumularem cargos públicos, sim ou não? Diga aí no chat. Sim, né? Sim. Então, eles estão autorizados a isso. Vamos ver o que ele quer, o que ele coloca aqui para nós julgarmos certo ou errado. Onde é que tem isso, pessoal? Artigo 37 da nossa querida Carta Magna, né? Constituição Federal. Lá no artigo 37 ele diz que os profissionais da educação, os profissionais da saúde, eles podem acumular cargos dentro das suas áreas. Mas vamos ver daqui a pouco. Eu trouxe até o artigo 37 para você ler comigo. Se você sabe que a Rita pode acumular, ok, vamos julgar aqui os itens da nossa 13ª questão. Se Rita for militar das Forças Armadas, for enfermeira das Forças Armadas, ela poderá acumular outro cargo público de enfermeira? Ela pode ser enfermeira em outro cargo público? Pode, não pode? Então tá certo. Se Rita poderá acumular Rita poderá acumular seu cargo atual, ou seja, enfermeira, agente pública concursada, tá? Deixe ela, né? Deixe ela que ela é concursada. Rita poderá acumular seu cargo atual com um cargo de professora em uma faculdade pública de enfermagem? Depende, ela pode, desde que, né, não seja dedicação exclusiva. Mas, no geral, ela pode. Ele não falou aqui que é dedicação exclusiva, então ela pode ser ali professora numa faculdade pública de enfermagem, tá? Tá errado não, só se for dedicação exclusiva que não pode. 3. Rita poderá acumular, esquecer o aí, outro cargo público técnico fora da área da saúde ao seu cargo atual de enfermeira? Não, fora da área da saúde não. Ela pode acumular dentro da regulamentação dela, profissional da saúde. Então isso aqui, de acordo com a Constituição, não estou dizendo que lá na prática a galera não faz, não estou dizendo isso, estou dizendo que é de acordo com a Constituição. Estão corretos os seguintes itens, 1 e 2, certo? Então o gabarito é o item D. Olha aqui o artigo 37, ele diz assim, ó. Se refere à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horários. E aí ele diz assim, ó, há 2 cargos de professor, há 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e aí ele fala, e aqui ele está falando dos profissionais da educação. E aqui ele fala, ó, há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, profissionais da saúde, tá? De acordo com a Constituição, está posto dessa forma, o gabarito é o item D. Show de bola, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou agora para o chat, ficar um pouquinho no chat, para tirar as dúvidas de vocês. E, ó, quem quiser entrar para a metodologia alta performance, não esquece. Aí o link, coloca o nome na lista de espera, porque quando nós abrimos, nós damos um tempo limite para a galera que está na lista de espera se matricular logo, para que não acabem as vagas, né, quando nós abrirmos para os demais.
Lembrando que tem vagas limitadas. Por quê? Porque é um curso de acompanhamento. Nós já explicamos como é que funciona. Se você não conseguiu pegar, volta lá no início, que rapidamente eu explico como é que funciona a metodologia de acompanhamento, o que é que você tem dentro da plataforma da metodologia de alta performance, a infinidade de disciplinas, conteúdos, bônus, simulados, tudo que você tem, aulas ao vivo, encontro com o professor, né? Ao vivo, enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, boa quinta-feira e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.